Pode se assentar. Vamos abrir em Daniel, capítulo 2, versículo 14. Vamos falar sobre ser conduzido por Deus, Deus dando-nos direção. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço nessa hora, Deus, pelo Teu poder e a Tua graça, pela Tua unção e a Tua misericórdia, Pai. Oh Deus, que não venha eu falar, Pai, nós já ouvimos, Deus, a Tua voz, a Tua direção, Pai, aqui no louvor, na oferta, em cada momento aqui, Pai. Senhor, fala conosco aqui na Tua palavra, que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor manifeste do Teu poder sobre a nossa vida aqui, Pai. Em nome de Jesus, Deus, toma o meu lugar aqui, toma a minha boca, Pai, usa aqui a minha vida, Pai, no nome de Jesus, e fala conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler aqui em Daniel. Muito obrigado, Carol. Vamos ler em Daniel 2,14. Em tudo Deus está conduzindo as coisas. Daniel 2,14. O 14 está assim. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda. Olha só, capitão da guarda do rei que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. O que está acontecendo aqui? O rei teve um sonho. E o rei, nem do sonho ele conseguia se lembrar. Ele não se lembrava do sonho. Né? Ele teve um sonho e não se lembrava. Aí chamou os sátrapas e começou a falar com eles, eu quero que vocês falem o sonho. Aí o sátrapa falou assim, gente, o rei, fala para nós o seu sonho que a gente vai dar a interpretação. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu perdi o sonho, eu esqueci, eu sonhei e eu estou preocupado aqui, mas nem lembro do sonho. Vocês vão ter que me dar o sonho e a interpretação. E aí ficou aquela coisa ali. E aí o Daniel pegou e descobriu o sonho. Falou assim, Arioque, o que está acontecendo? Ele acaba de chegar na Babilônia. Ele acabou de chegar, e não sei quanto tempo ele estava aqui, mas a referência sempre dá aos moços, né? Quando se refere a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego, fala aos moços, tal, aqui de Jerusalém, os cativos, os moços cativos. Então, eles dão essa referência. Então, ele acaba de chegar. O que nós precisamos entender? Houve uma situação que levou Daniel para a presença de Deus. E ele nem tinha culpa do que estava acontecendo. Só que o que Deus vai fazer e o que Deus faz nas nossas vidas, a gente não entende. Mas às vezes você entra por caminhos que você fala assim, nossa, por isso que o Paulo disse que gosta das aflições, sinto prazer nas injúrias, porque quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque vai chegando, tem coisa que vai nos levando para perto de Deus. Tem coisa que nos leva. E ele começa aqui, no versículo 15. Respondeu, disse Arioque, encarregado do rei. Por que se apressa tanto? Respondeu e disse a Arioque. Daniel falando para o Arioque. Por que se apressa o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu-lhe, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem
com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu e falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência ao inteligente. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Olha só, o que nós precisamos entender? O que eu quero trazer é Deus conduzindo a nossa vida. Ele chegou aqui, ele não sabia nem o que estava acontecendo. A primeira coisa aqui é que o rei fala assim, ó, se vocês, isso daí está no versículo 6 em diante, mais ou menos, 6. Se vocês me falar o que eu sonhei, dar interpretação, eu vou presentear vocês, vou dar bênçãos e tal. Mas se vocês não falar, vai morrer todo mundo. O que nós vamos entender? Deus nos leva para lugar para Ele nos revelar o profundo e o escondido. Tem coisa que eu não sei. Tem coisa que o Daniel não sabia, mas desde então, Deus já começou aqui a trabalhar na vida dele nesse sentido, porque em todos os reis, os 3 reis, né, que passou por aqui, que Daniel viveu, Deus sempre estava com ele. Tinha o rei, mas quem tinha a direção era o Daniel. Irmãos, quem vai revelar o profundo e escondido é Deus para mim e para você. Os tempos novos, eles vão vir se nós tivermos a revelação. Porque não tem como vir tempo novo se Deus não me revelar. Está surgindo alguma coisa. Aí você não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes é um milagre que está para acontecer, é uma bênção que está para acontecer, entra quem? O inimigo para atrapalhar. Surge alguma situação contrária. Aí nós vamos para a oração e deixamos Deus conduzir as coisas. Começamos a clamar e a direção começa a vir. Aí ele fala assim, ó. Aí a gente gosta muito do versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. A gente gosta muito dessa parte que ele muda os tempos e as horas. Mas por que ele mudou o tempo e a hora? Porque o Daniel foi buscar um lugar para que ele mudasse o tempo e as horas. Às vezes nós estamos vivendo situação, Deus vai mudar aquilo na nossa vida. Você quer ver uma situação que todos nós partilhamos? A situação do Murilo. Deus mudou os tempos e as horas e tem mudado. Tem milagre que é assim, ó, instantâneo. Tem milagre que a gente vai batalhando. Todo dia vai recebendo maná até chegar na terra prometida. Aí Deus mudou os tempos e as horas. Como é que Deus mudou os tempos e as horas? Através da oração, através do clamor, fomos orando, fomos batalhando, fomos lutando e, né, até hoje estamos lutando e vamos continuar até que Deus nos leve para a glória algum dia, né, que não seja logo, pelo menos se você quiser ir agora, né, a gente ora. Alguém quer ir agora? Então o que acontece? Os tempos e as horas vão ser mudados. Mas eu preciso deixar ele me conduzir. Ele te conduzir. Por quê? O tempo vai mudar. Mas se eu ir lá descobrir o profundo e escondido, tá com Deus. E Deus quer revelar para você. Deus quer revelar para mim. Tem coisa que você não entende. Mas Ele quer te dar direção para isso. Ele quer me dar direção para isso. Tem coisa que você passa assim, você fala assim, Deus, o que será isso? A Rebeca não estava lá? O que será isso? Foi falar com Deus. E Deus revelou. Toda situação que está em oculto, a gente ouve assim, né? O que está em oculto é de Deus. O que é revelado é dos homens. Mas Deus quer te revelar, Deus quer me revelar. E Ele vai usar um caminho para que isso aconteça. Para que eu saia do meu lugar, para que você saia do seu lugar e Ele te revele isso. Aqui o Daniel não estava... Ele pegou a parte que o Arioque aqui, o chefe da guarda aqui, fala para ele. Né? Ele deveria ser uma pessoa que tinha muita convivência com as pessoas ali, né?
porque ele era um escravo, né? Vinha cativo de outro povo, o povo de Israel, estava aqui na Babilônia, mas tinha uma certa contato ali, né? O chefe da guarda. Ele tinha contato ali. Então, o que eu vou entender? Deus quer revelar, mas eu preciso ir lá buscar. O pastor pregou domingo, Mateus 7,7, pedir, buscai. Então, se eu pedir, eu vou ter que ir lá buscar. Quando eu chegar lá, pedir dar-se-vos-á. Batei, buscai e achareis. Eu vou ter que ir lá buscar. Quando chegar lá, eu vou bater que vai abrir. Mas eu tenho que sair do meu lugar e ir lá buscar. Vai pela fé em nome de Jesus, que Ele vai te revelar, vai nos dar a direção, vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Irmãos, tem coisa assim que, às vezes, nós ficamos imaginando, só acontece isso com aquele ministrante que passa na televisão. Nada disso. Deus quer dividir comigo e com você. Tem coisa que, olha, por exemplo, demorou um certo tempo, mas antes de eu ter a van, eu via eu dirigindo a van. Falei, Jesus. Falava, Senhor, será que foi o Senhor que falou? Será que era eu que estava pensando tanto assim, que estava tão longe? Mas agora já está aqui, então eu nem me lembro dessa parte que estava tão longe. Mas é uma coisa que nunca se apaga da mente. Por quê? Porque foi algo dado por Deus. Foi o oculto que estava com Deus e Ele traz para a gente. Então Ele não quer falar com o ministrante famoso, o ministrante conhecido. Não, Ele quer falar com você, na sua vida. Lá no seu emprego, na sua casa. Quer abrir os seus olhos. Quer trazer luz para o negócio. Onde Jesus chega tem luz, tem salvação, tem transformação. Mateus 4,14. Põe aí, Pedro e Daniel, por favor. E, isso sendo conduzido por Deus. Eu vou ler aqui no computador. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, segura aí, a luz raiou. Olha só, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Muitas vezes, em situações, a gente está no escuro, porque você não entende o que está acontecendo, eu não entendo o que está acontecendo. Mas aonde está a luz? Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino do céu vai chegar, e a luz de Jesus vai chegar, mas eu preciso chamar Jesus para o negócio, para ter luz. A luz vai brilhar. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz. Irmãos, quanta situação nós andamos no escuro, sem saber o que realmente vai acontecer, o que está acontecendo. Claro, você vai se preocupar com o dia de hoje e eu também. Mas tem coisa que Deus quer trazer para a luz, quer jogar a luz naquela situação, quer mostrar para nós. Por quê? Porque tudo continua sendo conduzido por Ele. Em cada situação, Deus está conduzindo as nossas vidas. Deus estava conduzindo Daniel? Estava. E por que aconteceu isso? Para ele ficar parado, para ele morrer? Deus é o dono de tudo. Quem deu o sonho para o rei? Foi Daniel, foi Deus que deu o sonho para o rei. E ainda depois para o rei esquecer. Para surgir uma situação. Surgiu a situação, o que aconteceu? Daniel foi buscar. Deus foi lá e revelou. Eu vou buscar e Deus vai abrir os nossos olhos. Você vai buscar e Deus vai abrir os seus olhos. Amém. Nós precisamos entender, e é bom a gente entender, que a nossa vida por aqui é tão passageira, irmão, tão rapidinho. Daqui a pouco a gente se preocupa com muitas coisas. E é natural que a gente se preocupe. Mas o que importa é que Deus abra os nossos olhos. Versículo 16. Volta aí, por favor, filho. Deixa aí, pode deixar aí. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, estava pertinho da morte,
mas aí chegou a luz. Tem situação que a gente fala assim, você fala assim, meu, estava pertinho, mas a luz chegou lá. Você fala assim, não, aí você tem que entender, eu tenho que entender a grandeza de Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu entendo a grandeza de Deus e eu olho isso aqui, ó. Eu olho isso aqui, eu entendo a grandeza de Deus. Eu olho isso aqui, eu falo, Deus, isso aqui não é nada. Eu vou pegar uma porque eu sei a sua grandeza, eu sei o seu poder. Eu vou, que nem a gente pregou da outra vez, eu vou pregar. Como que eu vou pregar? Através de eu pagar uma conta, eu estou pregando. Através de eu limpar a igreja, eu estou pregando. Aí eu entendo a grandeza de Deus. Você fala assim, falei assim, Jesus, a gente que trabalha por conta, Floresvaldo trabalha por conta, mas Floresvaldo é empresário dos ricos, né? Eu estou aprendendo ainda, ele é dos ricos. Então você fala assim, Jesus, aí você fala assim, Jesus, o Senhor está conduzindo as coisas. Mas o que ele falou para mim? O que Deus me deu direção? Por 2 vezes. A terceira vez eu não vou esperar. Vou esperar a visão de novo? Vou esperar ele falar em visão? Ó, pega a conta e paga. Não, agora pegue a conta. Aleluia, glória. Tremeu. Oh, grande Deus. Oi, eu te digo que pegue essa conta. Não precisa disso não. Ele vai honrar a sua vida. Vai fazer milagre. Ó, tinha outra. A minha chegou pelo Zap em casa. Eu falei, Jesus, olha, já chegou a benção aqui. Eu não vou nem imprimir, eu vou imprimir e já levo paga. Sabe o que aconteceu? Deus já abençoou. Eu cheguei num lugar, olha só. Eu cheguei num lugar para fazer um serviço e Deus é fiel que eu falo assim, eu sei o preço. E eu falei assim, vê aí. Aí a pessoa pegou e deu o valor. Eu falei, tá bom. Aí a pessoa foi lá e aumentou mais um pouco. Às vezes eu ia cobrar metade daquilo. Mas Deus foi lá e eu falei, o quê? Pensando bem, né? Entra por aqui. Irmão, Deus vai honrar. Antes de eu pegar salário, de eu pegar pagamento, Deus vai honrar. Por quê? Porque eu estou fazendo algo para a obra. A não ser que você não seja dizimista. Se você não é dizimista, aprende que vai repreender o devorador. Agora, é dizimista. Pega uma conta aqui, pode saber que Deus vai abrir um caminho da onde não tem, vai abençoar o milagre. Ah, mas o meu patrão não vai me aumentar agora. Então Deus vai fazer você não gastar nenhuma coisa que você não que precisava gastar. Ele arruma um caminho. Ah, surgiu uma situação, ele arruma outro caminho, mas a bênção chega. Já viu uma pedra rolando lá de cima, com as pedras gigantes rolando lá de cima? Tem quem para? É a mesma coisa, você vê um milagre, a bênção de Deus vindo assim, ó, ninguém para. O diabo não para, abençoou a obra, pode ter certeza que vem que nem um raio. Deus abençoa e manda um milagre na nossa vida e acontece. Então eu preciso entender, Deus está conduzindo, a luz vai brilhar. Se a luz vai brilhar, irmãos, a oferta, que nem o Floresvaldo falou, a oferta é que propôs no coração. Mas, irmão, cuidado com o seu coração é enganoso. Meu coração é enganoso. Meu coração olha ali e fala assim, o que fulano deve estar pensando? Fulano deve estar pensando coisa ruim, O coração da gente é enganoso. Mas a bênção de Deus enriquece. Deixa Deus conduzir. Eu entrei nesse paralelo aqui para que nós entendamos que a luz vai brilhar e Deus vai dar a direção para nós. Amém. E entender a grandeza dele. Às vezes nós vemos as coisas acontecer do nosso lado, você fala assim, Jesus, mas que coisa. Teve um dia que eu vivi uma bênção assim, ó. Eu falei, Jesus, esses dias eu não estou fazendo nada, né? Aí aconteceu um negócio lá no carro lá. Aí eu fui ver, Deus abençoou o caminho, que o negócio lá abençoou, não tinha mais problema. Eu falei, gente, ô Jesus, então o Senhor abençoou por outro caminho? Filho, abençoei por outro caminho, pra você saber que eu sou Deus. Então você fala assim, Deus, o Senhor quer revelar muito mais do que me dar uma bênção de um carro, do que abençoar uma situação. Às vezes a gente faz uma coisa, por quê? Para que a obra cresça. Mas Deus quer revelar muito mais, Ele quer revelar o profundo e o escondido para nós. Aí Ele nos trata
de maneira que nós entendamos, usando esses caminhos para nos abençoar. E eu preciso entender que Deus nunca perdeu o controle de nada. Nós precisamos ir lá e buscar que Ele vai revelar o profundo e o escondido. Aleluia. Vai mudar os tempos. Por que mudou os tempos? Qual que era o tempo que o Daniel ia viver aqui? Morte. Deus mudou os tempos e as horas. Como? Para a vida. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Viu uma grande luz. Aí Deus trouxe luz. Aí muda os tempos e as horas na nossa vida. Então deixa Deus conduzir. Muitas vezes, Deus vai nos conduzir para lugar que a gente não quer. Coloca aí, por favor, Mateus 4, versículo 1. Logo depois a gente vai para Atos 9, 10. No 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, se falar para você que você quer ir para o deserto ser tentado pelo diabo, você vai querer? Eu vou querer? Não. Acabou de sair da tentação, o que aconteceu ali? A luz raiou. E os que estavam na região da sombra da morte viram a grande luz. Mas ele foi conduzido. Olha só, toda vez que você tiver numa situação que você falar assim, Deus, estou perdido, não sei o que eu faço. Pode ter certeza que você já está na mão de Deus. Quando você reconhecer isso. Mas você precisa reconhecer. Não é eu que vou falar para você. Não, irmão. Às vezes Deus vai usar alguém que não conhece nada de você. E ele vai falar assim, vai te dar uma direção. Deus vai usar para dar uma direção. Mas quando nós enxergamos, fala assim, Deus, estou perdido aqui, Senhor. Não sei o que eu faço. Aí você fala assim, Deus, como é que eu faço agora? Estou perdido. Então foi conduzido. Por quê? Está sendo conduzido. Não é está sendo empurrado. Está sendo obrigado. Vai de uma vez. Não, está sendo conduzido. Ele vai nos conduzir. Ele vai me conduzir, vai te conduzir. Foi para onde? Para o deserto. O que chegou lá no deserto? O que tinha lá no deserto? Aí o povo fala que no deserto não tem nada. No deserto tem o diabo lá. Estava lá já. Foi conduzido. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Chegou lá no deserto, vou para um lugar que não tem ninguém, que não tem nada, para me ficar sossegadinho. Não, o diabo estava lá. Satanás estava lá. Mas muitas vezes, o que eu preciso entender? Que Deus está conduzindo. E se Deus está conduzindo, Ele vai abrir a nossa mente para nos revelar o profundo e o escondido. E Ele vai nos levar para lugares que nós não entendemos. Mas também vai nos levar para lugares para nos dar vitória. Você quer ver? Primeiro aqui, levar para lugar que a gente não quer ir. Atos 9. Vou abrir aqui agora. Você já conhece essa parte. Já falei ela várias vezes. Mas Deus repete a palavra. Por que Ele repete? Para nos lembrar de novo o que Ele quer fazer comigo e com você. Amém? No capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Olha o que Deus falou para ele. Aí a gente recebe a visão que a gente já ganhou um carro. Não, Deus falou para ele ir lá. Olha para onde é que Deus mandou ele. E disse o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só. Olha como é que é Deus. Deus planeja o negócio e a gente é o servo e ele já coloca a gente nos planos dele. Você já está no plano de Deus. Eu já estou no plano de Deus. Olha como é que é. Olha só. Presta bem atenção. Você está conduzindo por Deus? Está sendo conduzido por Deus? Então continua. E numa visão,
ele viu que entrava... Ó, Ananias, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai lá, Deus fala numa visão para ele, numa visão. Ó, você vai na rua direita, chega lá, você levanta, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha só, não parece engraçado? E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha só, Ananias, é o seguinte, você vai na rua chamada direita, chega lá na casa do Judas, pergunta em casa de Judas por um homem, chega lá na casa do Judas, lá vai ter um homem orando. E eu já dei a visão para ele, é como se ele falasse assim, ó, é como se Deus, como se estivesse falando na primeira pessoa, Deus falando na primeira pessoa. Assim, ó, eu já dei a visão para ele que você ia lá e orava por ele, mas eles não vão usar esse termo, né, popular, nós falamos dessa maneira. E eu já dei a visão para ele que entrava um homem chamado Ananias e impunha as mãos sobre ele. Você está achando que você não vai? Como é que eu fico agora? Eu já falei que você vai. Não é engraçado? Por quê? Porque Deus nos conduz. Ele não nos obriga. Ó, eu tenho uma parceria com você, filho, filha. Eu tenho uma parceria com você que eu já dei o seu nome lá, eu já mostrei você orando nele e o seu nome é Ananias. Sabe o que é? O que nós precisamos entender? Você já está nos planos de Deus. Deus está conduzindo a sua vida. Ele já deu. Ele pegou assim, ó, Saulo, vou pôr uma revelação aí na sua cabeça. Ó, vai vir um homem, vai orar e você vai voltar a enxergar. O nome desse homem é Ananias. Vai pôr a mão na sua cabeça. Deus já colocou você nos planos. Você já está nos planos de Deus. Não tem como tirar. Como é que Deus ia fazer? Ia arrumar outra Ananias? Não, arruma outra Ananias aí, porque esse Ananias não veio. Arruma outro. Não, Deus já colocou. Deus já incluiu. Não, mas Jesus, não dá não. Não, Deus. Não dá. Mas por que não dá, Ananias? E respondeu Ananias ao Senhor. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Senhor, mas não dá não para eu ir lá. Por que, Ananias? Deus, teve um monte de pessoa que veio aqui falar para mim que ele está matando, está prendendo, e aqui ele tem a autoridade dos principais, dos sacerdotes, para prender quem invoca o teu nome. Aí Deus falou assim, Ananias, peraí, filho. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Irmão, não importa, o Saulo já estava nos planos de Deus também, não tinha para onde correr. O que nós precisamos? Não é que não tem para onde nós corrermos, mas o contentamento, a alegria é maior em cumprir aquilo que está dentro de você. O plano, você está nos planos de Deus e os planos de Deus estão dentro de você. A nossa carne, o nosso eu, o diabo fica toda hora tentando atrapalhar, mas nós somos conduzidos por Deus. Já estamos no plano de Deus. O Paulo está perseguindo, né? Esse cara está perseguindo todo mundo. Espera aí que eu vou dar um jeito nele. Derrubou, já caiu que nem Deus se apresentou para ele daquele jeito. Por isso que ele não tinha medo de nada. Ele tinha medo de alguma coisa? Não, eu vou apanhar daqui a pouco ali, eu não sei o que o Espírito me revela de cidade em cidade, a não ser prisões e perseguições. Ele não tinha mais medo de nada. Deus selou a vida dele daquele jeito. E ele estava sendo conduzido. Deus se apresentou daquele jeito para ele. Por isso que ele não tinha medo. Ia para lá, era esbofeteado, apanhava, levava uma surra. Daqui a pouco estava pregando de novo.
voltava meio caindo lá, vou pregar de novo. Daqui a pouco estou pregando lá. Deus está conduzindo, você está nos planos de Deus. Eu estou nos planos de Deus. E os planos de Deus estão em você. Aí ele começa a falar assim, ó, e respondeu Ananias, e disse-lhe, aí o Senhor, ele vai pregar para o gentil, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, o que nós precisamos entender? Você está sendo conduzido por Deus. E os planos de Deus estão em você, está em mim. Nós somos sendo conduzidos por Deus. Nós vamos para lugares que nós não queremos ir. Mas se estamos sendo conduzidos por Deus, pelo Espírito Santo, o resultado é bênção e milagre. Olha só. E Ananias foi e entrou na casa. E Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, você vai falar para ele, Deus estava falando que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Tem hora que a gente vai em lugar que a gente não quer, para cair as escamas dos nossos olhos, ou muitas vezes de quem está perto da gente. A gente vai lá para orar, impor as mãos e cair as escamas dos olhos daquela pessoa, dar uma palavra, dar uma orientação e continuar sendo conduzido por Deus. Ah, mas Deus, eu não queria ir nesse lugar, esse homem aí matou um monte de gente, aqui ele tem autoridade, eu vou lá, vou morrer. Não, Ananias, não, fica tranquilo. Ananias, eu já derrubei ele do cavalo já. Do camelo, sei lá que animal que ele estava, um desses dois. Derrubei ele lá e ele já está mansinho lá, Ananias, pode ir lá. Já está que nem um cordeirinho, já amansei a situação para você. Você acha que eu vou te pôr em fria? Deus não vai te pôr em fria. Deixa ele te conduzir. Deixa ele conduzir. O que ele está falando? Deixa eu te conduzir, filho, eu vou te conduzir. Vou dar direção para você. Por quê? Porque muitas vezes o que Deus fala para mim e para você parece o quê? Parece loucura. Não parece loucura? O cara está aqui, perseguindo a igreja torta direito, para lá e para cá. O Ananias, até esse momento, imagina só, esse aqui foi o primeiro servo de Deus que ficou sabendo antecipado o que tinha acontecido com o perseguidor da igreja. Aquele que estava querendo ver o mal do povo de Deus. Falou assim, não, Ananias, tem uma notícia aqui para você quentinha aqui. Vou falar para você primeiro. Vou falar para você. Você vai lá e ora por ele. Abençoa ele lá. Não, Deus, não, já resolvi tudo. Por quê? Parece loucura, não parece loucura? Parece loucura. Falou assim, Deus, mas o cara estava perseguindo. Mas Deus já tinha dado a revelação para Ananias de tudo que tinha acontecido. Ele estava no caminho de Damasco, derrubei ele do cavalo, tá cego, tá mansinho, já amansei ele para você. Vai lá, ora por ele, para ele saber que tem igreja, para ele saber que eu podia curar ele sozinho, mas tem um corpo, tem um corpo, tem um chamado, tem um povo, tem uma sequência que as coisas acontecem, que ninguém anda sozinho, nós sempre vamos andar abençoando e sendo abençoado. O dom do meu irmão vai me alcançar, o meu dom vai alcançar o meu irmão, e eu preciso entender que eu sou bom em alguma coisa, mas tem coisa que eu não sou, que eu vou precisar de quem está do meu lado. Ele não conseguia colocar, Deus estava conduzindo as coisas, não estava? Deus podia ter curado ele sozinho ali, poderia. Mas como que seria? Não, Deus me curou sozinho, resolvi. Não, vou repartir. Não, eu vou usar o Ananias. Ananias, você vai lá, ora por ele, o poder vai passar por você e vai chegar nele. Porque todo mundo precisa entender que um precisa do outro e as coisas vão acontecer. E é isso que acontece. As coisas acontecem dessa maneira. Mas para mim, você parece loucura. Coloca aí para mim, por favor, 2 Coríntios
10:3. Ó, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, pode pôr a versão nova aí, por favor. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Próximo. E também todo orgulho humano, ó, o orgulho é uma coisa que cega a pessoa, acaba com a gente. Todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Aí eu tenho que pegar, colocar o meu pensamento, a minha ideia humana, cativo, obedecendo a Deus. Por quê? Porque senão Deus vai falar para mim, ir lá orar pelo Saulo, e eu vou falar assim, Deus, não vou não. O que eu vou falar lá, Deus? Eu vou chegar lá orando pelo Saulo, ele vai me matar. Aí o que ele fez? Colocou o pensamento dele cativo, obediente a Cristo, e aconteceu. Agora, para finalizar, Juízes, quando a gente é conduzido para o lugar que a gente quer, e a gente quer ir para lá e somos conduzidos. Juízes 7, versículo 16. Cadê o Juízes? Aqui. No 7, tinha sumido aqui da minha Bíblia. Ó, no 7, versículo 14. Não, 14? Não, 16, isso mesmo. Juízes 7, versículo 16. Então, olha só. Deus conduzindo a minha e a sua vida. Deus veio falando com Gideão. Gideão, ó, você vai vencer esse povo. Eu vou dar esse povo na tua mão. Gideão, eu vou te dar esse povo. Aí Deus foi conduzindo ele. Aí tinha muita gente. Deus tirou o povo que estava com ele. Falou assim, ó, Gideão, tem muita gente com você para eu dar esse povo na tua mão. E vão achar que é eles que estão ganhando. Aí Deus conduzindo a vida de Gideão. Então Gideão repartiu os 300 homens em 3 esquadrão. E deu-lhes a cada um nas suas mãos. Eu vou ler aqui, depois eu olho aí, tá? Pode deixar essa versão, por favor. Esquadrões. E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios. Cântaro é a vasilha de água lá. Com tochas nelas acesa. E disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Olha só. No versículo 12, não precisa abrir não, deixei mesmo. Eu vou ler para nós aqui. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, quando ele vai lá ver o sonho, né, do inimigo. Do Oriente jaziam no vale como gafanhoto. Ó, um montão, tinha um monte, em multidão. E eram inumeráveis seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Você consegue transformar isso para a sua vida? Você tem um problema gigantesco, que não dá nem para contar o tanto de coisa que tem para resolver. Aí tem um monte de gente com você. Deus manda provar aquele povo. Aí vai uma tacada. Deus manda provar de novo. Vai outra tacada. Fica só um pouquinho. Você consegue mensurar isso na sua cabeça? Irmão, a gente não consegue colocar. A gente está olhando a Bíblia aqui, mas eu preciso pedir para o Espírito Santo abrir os meus olhos e abrir os seus olhos. Por quê? Como é que vai vencer a situação com
de gente que tem com esse pouquinho do lado de cá? Não tem uma explicação lógica. Sabe por quê? Porque não vai ter explicação lógica. Eu não milito andando na carne, não militando segundo a carne. Porque vai parecer loucura. Ele falou assim, não, ó, sobrou 300. Deus já tinha falado tanto com ele, que ele ia até sozinho se deixasse. Mas o que Deus falou? Aí ele falou assim, ó, versículo 18. Tocando eu todos, eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília, da meia-noite, olha, ainda foi de noite aí, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros. Que tá cântaro ali? Versículo 19. 100 homens chegaram perto da... Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Que levavam jarro. Cântaro é jarro. Que tocaram e partiram os cantos que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cantos que tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e na sua mão direita as buzinas. Irmão, você consegue imaginar? Consegue? Uma mão está o cântaro, a outra está a buzina, é isso? A tocha. Aqui está o cântaro, aqui está a tocha, e na boca estava o chifre do carneiro, né? Ó, olha aqui nessa versão, essa versão mastigada aqui, ó. Essa aqui é bem mastigada, essa aqui é bem mastigada, ó. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na mão direita e gritavam. Tá vendo? E a corneta na direita. E gritavam, uma espada pelo Senhor, por isso que mastiga muito. Mas aqui você percebe, ó, e assim tocaram os escardão e partiram, ó, na metade do versículo. E tinha nas suas mãos esquerda a tocha acesa, e na sua mão direita a buzina, que tocavam e exclamavam, e a espada, e cantavam. Irmão, era o cântaro do lado, a buzina do outro, e o cântaro aqui, a tocha desse lado, e a buzina estava na boca, o chifre lá a buzina. Você pensa que é buzina, né? É o chifre do carneiro. Tava tipo assim, ó, aí tocando. Aí, o que acontece? E exclamaram, e ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerrera, até Bet-Sitim, até os limites de Abel-Meola, acima de Tabate. Irmãos, presta atenção. O que nós precisamos entender? Como que ele venceu a batalha? Você consegue trazer para a sua vida que é totalmente fora do comum? Parece até uma piada. Se você falar para uma pessoa, você fala, não, isso aí você está de brincadeira. Isso aí é fictício. Isso aí é uma história fictícia. Não, isso aí é piada. Não é. É conduzido por Deus. Foi conduzido por um lugar que não queria? Foi. Ananias foi, mas deu resultado. Aqui ele foi conduzido por Deus com condições que ele não tinha. Porque as condições estavam em Deus. Mas o que nós precisamos entender? A situação era totalmente fora do comum. Agora, o que você precisa entender? O que eu preciso entender? Traz essa situação fora do comum para a sua vida. Eu preciso trazer a situação fora do comum para a minha vida e falar, Deus,
Eu não consigo resolver isso desse jeito. Qual a estratégia sobrenatural? Porque Deus tirou todo mundo que estava com ele. Os soldados todos que estavam com ele. Deixou só 300. O que ele ia fazer com 300? Deus revelou, voltando em Daniel, no começo, estava sendo conduzido por Deus. Deus revelou para ele a estratégia do que ia acontecer, de como ele ia fazer com aquilo que ele tinha na mão. Aleluia. Então Deus vai dar direção para você vencer esta batalha com aquilo que você tem na mão. Ah, mas como é que eu faço? Deus vai revelar o que está em oculto. Ele já chegou e falou assim, não, peraí, Daniel falou assim, ó, Deus revela o profundo e escondido, né, e conhece o que está em treva, com ele mora a luz. Peraí, tem só 300 comigo. Esse povo aí tem tanta gente, que como se fosse gafanhoto. Os camelos dele não dá nem para contar o tanto que tem aí. Como é que eu vou fazer? Chegou, foi lá de noite ainda, numa hora que não dava para fazer mais nada mesmo, de noite. Chegou lá, fez o barulho e Deus fez o milagre. Não é fora do comum? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia. Coisa fora do comum, coisa que a sua mão não alcança, com a minha mão não alcança. Porque se a minha mão alcançar, eu falei, minha mão alcançou. É coisa que a sua mão não alcança. É coisa que você fala assim, a estratégia que Deus revelou para ele aqui, Deus mudou os tempos e as horas, mudou. Porque o povo correu, foram embora, deu um tempo novo. Porque estava sendo conduzido por Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome Glória de Jesus? a Deus.